Boa noite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma semana de devocionais, mais uma quarta-feira, onde nós podemos estar juntos. Na semana passada, a Jéssica trouxe um tema que faz parte do ano litúrgico, que aconteceu lá no passado, mas que é muito atual. Eu até anotei aqui para não esquecer desse nome: a deterioração social. Ou seja, ela falou a respeito dos juízos divinos que Deus trouxe para a humanidade, primeiro com o dilúvio e depois com a Torre de Babel. E nessa semana, o tema que nós vamos tratar é a respeito dos patriarcas. Um tema gostoso de falar, a gente relembrar de homens que foram usados por Deus de uma forma tremenda, de uma forma muito bonita. Mas o que tem a ver a Torre de Babel com os patriarcas? Acontece que um dos juízos divinos de Deus em relação à humanidade foi a Torre de Babel. O povo estava querendo se tornar igual a Deus, querendo mostrar que tinha tanto poder quanto Deus, constrói uma torre para chegar até o céu e mostrar o seu poderio, e Deus então manda aí uma diversidade de línguas, e o pessoal não consegue mais entender o que estão falando, porque um está falando alemão, o outro está falando inglês, o outro está falando mandarim, assim por diante. Então, através desse juízo, Deus ele faz com que o povo seja dispersado, né? Com que o povo vá para lugares diferentes e comecem, povos diferentes através daquela dispersão. Já com Abraão, que é o nosso primeiro e grande patriarca, Deus junta o povo novamente numa promessa dizendo que Abraão seria o pai de uma grande multidão, né? Seria o pai de uma grande descendência. Então, nessa semana nós vamos falar a respeito, hoje nós vamos tratar a respeito desses caras, dos patriarcas, que foram caras excepcionais, com suas falhas, com seus pecados, com seus problemas, mas homens muito usados por Deus. E não é diferente, nós vamos começar pelo começo, né? Nós vamos falar a respeito de Abraão e a respeito do chamado de Deus para Abraão. Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 12, dos versos 1 até o verso 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. John Stott, ele diz que não é exagero afirmar que esses 3 primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis pode ser considerado como um resumo do plano de salvação de Deus, de abençoar os povos através de Jesus Cristo como sendo a semente de Abraão. E aí ele fala que o chamado de Abraão ele foi composto por um duplo chamado na realidade, né? Essa promessa de Abraão ela foi feita através de um duplo chamado divino. Primeiro, Deus fala para Abraão: olha, você precisa sair do meio da sua terra, do meio das pessoas que você conhece, dos seus parentes, e você vai ter que ir para um lugar que eu vou te mostrar. Você não sabe qual que é ainda, mas eu vou te mostrar. E ainda Deus fala para ele: olha, eu vou te abençoar, mas mais do que isso, você vai ser uma bênção para as pessoas pelas quais você tiver contato e também para todos os povos. Por quê? Porque ele seria o pai de multidões, seria o pai de uma grande descendência. E Deus ele faz essa promessa para Abraão de diversas formas. Em vários momentos da palavra, ele mostra para Abraão como ele seria o pai de uma grande multidão, de uma grande nação. E eu quero ver com os irmãos 2 passagens que mostram como essa promessa iria se cumprir. Primeiro, Gênesis 13, verso 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Ou seja, até onde o olho dele alcançasse, ali Deus daria para ele, né? Para ele e para sua descendência. Então imagina como ele olhou longe, né? Olha, se Deus vai me dar, vou esticar meu olho até onde der. Brincadeira. Mas é isso, até onde você conseguir olhar, isso vai ser seu, né, porque eu daria a você e a sua descendência. E ainda Gênesis 15, verso 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Deus dizendo para Abraão: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Ou seja,
Imagina você sair agora da sua casa, olhar para o céu, se bem que em São Paulo a gente não consegue olhar bem as estrelas, né? Mas pensa aí no interior, você olhando para o céu, vendo as estrelas e você tentar contar elas. E aí Deus fala, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Ou seja, Abraão, você será o pai de muitas pessoas, né? E aí, John Stott ele traz para nós 3 formas pelas quais Deus cumpriu e continua cumprindo a sua promessa de que Abraão seria o pai de multidões. Primeiro, ele fala a respeito de Deuteronômio, capítulo 1, verso 10 e 11, onde há a multiplicação do povo de Israel. Segundo, ele fala também a respeito da missão da igreja, dizendo que todos aqueles que pertencem a Cristo são descendência de Abraão, e ele se torna pai de todos os que creem. A nossa missão como igreja de proclamar o evangelho, todos aqueles que se tornam cristãos, que professam Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador, se tornam descendência de Abraão. E ele fala ainda, terceiro ponto, dizendo que isso irá se cumprir de forma completa, onde a descendência será assim, tão numerosa quanto as estrelas do céu, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então é interessante nós enxergarmos como essa promessa feita a Abraão, tanto tempo atrás, ela tem se cumprido ao longo da história e vai se cumprir quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Muito bem, nós conhecemos essa história de Abraão, ela é muito bonita. E vem então o nascimento de Isaque, filho de Abraão. Gênesis 21, verso 1 e 2 diz o seguinte: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Ah, que bonito, né? Deus então faz essa promessa, Abraão ele sai da casa dele junto com a sua esposa, e aí Deus dá a promessa e logo depois vem um filho, que coisa linda. Não, a história não é assim, e você deve estar aí dando risada na sua casa também, porque nós conhecemos essa história. Quando Deus fez a promessa para Abraão e para Sara, eles já não estavam ali na flor da idade, né? Eles não tinham 4 aninhos de casamento como eu e Jéssica temos. Eles já tinham uma certa idade. Deus faz a promessa e um tempo passa. Não é assim de um dia para o outro que essa promessa ela acontece. E para acreditar nessa promessa, precisava de muita fé. Talvez uma fé parecida com aquela fé que eles tiveram para sair do meio da sua casa, do meio de seus parentes e ir para um lugar desconhecido. Ou talvez era uma fé maior, não sei. Mas acontece que eles precisavam ter fé. Mas o tempo foi passando. E Abraão firme na promessa. Não, Deus vai me dar um filho. Deus vai nos dar um filho. Mas Sara ficou com uma pulguinha atrás da orelha. E ela falou, mas Deus está demorando para fazer esse negócio acontecer. Será mesmo? Eu acho que ele esqueceu. Ou talvez ele achou e não conseguiu expressar isso bem, que a promessa era apenas para você, Abraão, não para mim. Então eu vou dar uma ajudinha. E aí Sara fala com Abraão, né, e a esposa tem o seu jeito de falar, e Abraão concorda. E Abraão, então, ele dorme, ele tem relação sexual com a serva de Sara, que se chamava Agar. E olha só, Sara ainda diz, né, no capítulo 16 de Gênesis, ali no começo, ela fala assim, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Ou seja, tá, beleza, Deus deu a promessa, mas acho que ele não está conseguindo cumprir, então eu vou dar uma ajudinha, né? A gente acha que o jeitinho brasileiro nasceu agora, mas não, ele já estava naquela época, já fazia parte do povo. Eu vou dar uma ajudinha. E dessa relação sexual entre Abraão e a sua serva Agar, nasce Ismael. Agora está tudo resolvido. É através de Ismael que nós vamos ter a descendência e está tudo bem. Mas Deus, ele deu a promessa para Abraão e para Sara e disse que deles que teria um filho e que ele seria o pai de uma multidão, mas através de Sara. E aí o tempo passou e, de repente, em determinado dia, surgiu na tenda 3 homens. Né? 3 homens se aproximaram ali da tenda de Abraão e falaram para ele, olha, presta atenção. Aproximadamente um mês, né? 1 ano, 9 meses, ali para 1 ano, a sua esposa Sara terá um filho. E é interessante que, enquanto os 3 homens conversavam com Abraão, Sara estava ali pertinho, com o ouvido na parede, na lona,
E quando ela ouviu isso, ela deu risada. Ela falou, cara, esses caras não sabem de nada, eles nem sabem a idade que eu tenho, como é que eu vou ter um filho, né? Não estão entendendo a situação. É interessante que ela dá risada dessa promessa, né? Dessa revelação de Deus através desses homens. E Deus, ele chega e repreende Sara. Por que você riu? E ela diz, não, senhor, eu não ri não, o senhor está enganado, o senhor viu coisa. E aí passou então esses 9 meses para 1 ano, e Sara ela tem um filho. E o nome do filho, como nós conhecemos, é Isaac. Mas o interessante é que Isaac significa riso. E esse riso de incredulidade, né, essa risada de incredulidade que Sara teve quando ouviu os homens dizendo que ela seria mãe, que ela daria um filho, se transformou em riso de celebração e riso de alegria, porque agora ela é uma mãe e agora de fato tem um filho que dá a descendência que Deus havia prometido aos dois. Quando Deus promete, ele cumpre. Nós muitas vezes tentamos dar a nossa ajudinha, fazer da nossa forma, tentar resolver as coisas da forma como nós achamos que deve ser resolvida. Mas se Deus fala, ele cumpre. É o Deus que não é homem para mentir. Ele é o Deus que sabe das coisas e se ele falou, ele vai cumprir. Bom, tá tudo bem agora, né? Eles tiveram um filho, as coisas estão encaminhando aí, tá tudo certo. Agora eu entendi o que Deus queria e vamos continuar. Mas é interessante que a fé de Abraão, ela é testada mais uma vez. Gênesis 22, verso 1 diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. É muito interessante nós vermos que a Bíblia, ela não traz para nós histórias perfeitas de homens perfeitos. Pelo contrário, ela mostra as falhas, mostra os pecados, mostra aquilo que está no coração do homem. E mesmo assim, mostrando essas falhas, mostrando esses erros, Deus cumpre os propósitos dele de forma perfeita, de forma inerrante. E ele usa homens falhos, assim como usou a vida de Abraão. E é interessante que, quando Deus coloca ele à prova, surge aí uma questão. Como será que Abraão ele vai reagir a essa prova de ter que sacrificar o seu filho para honrar a Deus? Por quê? Porque ao longo da história de Abraão, tem dois fatos, dois momentos da história onde Abraão mostra uma fé linda, uma fé fantástica. Em outro momento ele mostra que não tem fé nenhuma. Se você não está lembrando, eu quero te relembrar. Bom, o primeiro momento, quando Abraão demonstra uma fé linda, muito bonita, né? Um cara que era um homem de fé, é quando ele sai da sua casa, no meio de seus parentes, para ir para uma terra onde Deus iria mostrar. Talvez um cara que estava bem sucedido, tinha ali a sua família, tinha o seu ganha-pão, estava tudo certo, por que sair? Mas Deus mandou, então vamos sair. Só que no meio do caminho, no meio dessa viagem, depois de mostrar essa fé linda, irredutível, algo fantástico, eles estão passando por um reino e ele sabe que Abraão sabe que o cara que era rei naquele lugar, ele era um cara muito poderoso. Mas mais do que isso, ele sabe que a sua esposa Sara era uma mulher irresistível, era uma mulher muito linda. E ele pensa, será que eu vou conseguir passar sem os caras me matarem? Porque se eles souberem que eu sou marido dela, eles vão querer acabar com a minha vida para ficar com ela. Então vamos fazer o seguinte, Sara. Você disse que é minha irmã e ponto final, tá resolvido. A gente passa na tranquilidade e tudo mais e eu vou ter a minha vida salva. Tá de boa. Só que o problema é que fazendo isso, dizendo que ela era sua irmã, dava a entender que ela era uma mulher solteira, uma mulher livre. E dessa forma o rei poderia pegar ela e possuir, sem problema algum. Ou seja, Abraão ele não pensa que se Deus chamou ele e falou que ia mostrar um lugar onde eles iriam morar, esse Deus também iria sustentar. Será? Acho que Deus não entendeu essa parte, ele não vai conseguir cuidar de mim e da Sara, então eu vou dar esse jeito. E aí o rei leva a sua esposa, que era conhecida como sua irmã, para sua casa, e no final das contas o rei descobre que a Sara era esposa, e enfim. Você vai ler depois em casa, aí essa história ela é fantástica, mas aqui a gente não tem tempo para ficar falando dos detalhes.
Mas o que acontece? Então nós temos um ato de fé fantástico e nós temos um ato humano detestável. Né? Como assim? Se você confiou que Deus iria te levar para um lugar, por que você não confiou que Deus iria te sustentar? E aí, no meio dessa montanha russa, onde de repente está muito bem, onde de repente está mostrando um relacionamento com Deus fantástico, vai para um lugar que mostra que não tem relacionamento nenhum com Deus, que não confia nem um pouco em Deus. E aí, diante disso, Deus então testa a fé de Abraão e diz que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque. E é interessante que no verso 22 de Gênesis, capítulo 22, verso 2, ele fala: o seu único filho a quem você ama. Nessa hora eu fico pensando como fica o coração dos pais. Bom, eu tenho sobrinhos e eu amo os meus sobrinhos e eu acho que eu faria qualquer coisa para ver eles bem. Mas eu já ouvi muitas vezes, e eu acredito nessa frase, que você só entende o que é o amor de um pai quando você se torna pai ou quando você se torna mãe. Por mais que eu ame os meus sobrinhos, com todo o amor que eu tenho, não é o amor que a minha irmã sente por ele, ou meu cunhado sente por eles. Da mesma forma que você que é pai, né, você deve estar aí falando também, não, mas uma coisa é você ter sobrinho, outra coisa é você ter filho. Como fica o coração, como estava o coração de Abraão? Poxa, Deus ele me deu uma promessa. Demorou tanto tempo para eu ter esse filho. Quando finalmente eu tenho filho, o Senhor vai lá e manda eu sacrificar ele. Peraí. Poxa, como assim, né? Deus tá maluco, Deus não tá entendendo as coisas. Como eu vou ser pai de uma grande multidão se o único filho que eu tenho, o Senhor quer que eu entregue a ti? É interessante que Deus, ele diz e dá essa promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande multidão. Mas isso não faz com que Abraão não passe por dificuldades. E é interessante que na semana retrasada e nessa semana nós ouvimos a respeito das tempestades da vida, onde a gente pôde ver que, por mais que a gente esteja dando o nosso melhor e fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer e sendo obedientes ao Senhor, ainda assim, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tempestades. E a mesma coisa aconteceu com esse patriarca, Abraão, o primeiro patriarca. Deus deu uma promessa para ele, mas isso não foi motivo suficiente para ele não passar por dificuldades. Ele passa sim por provações. E aí nós vemos a aliança que Deus faz com Abraão. Gênesis 17, verso 2 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Após o dilúvio, surge a primeira vez o termo aliança. E no contexto das Escrituras, aliança é um acordo firmado entre Deus e os seres humanos. E esse acordo, ele nasce da sua graça, fundamenta-se na sua promessa e é selado com o seu selo. A primeira aliança que nós temos é com Noé, após o dilúvio. A segunda aliança que nós temos é com Abraão. E Deus cumpre a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E é interessante que as promessas de Deus, presta atenção nisso, as promessas de Deus, elas não dependem apenas da fé, mas é por meio da fé e da paciência que recebemos a herança prometida. Olha só, quando nós olhamos para a vida de Noé, ele demorou 100 anos para construir a arca, levou uma vida inteira construindo a arca, e as pessoas provavelmente caçoavam dele, riam da cara dele, zoavam dele. E não precisou apenas de fé para acreditar que viria um dilúvio, mas também de paciência. Da mesma forma com Abraão. Ele teve fé, né? Claro, teve um momento ali que ele caiu no erro, mas ele teve fé, mas precisou de paciência. Primeiro para receber o filho, mas também para confiar de que quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho, era para mostrar onde estava o coração dele, se era apenas no amor pelo seu filho ou no amor por esse Deus que deu a promessa. E Abraão demonstra isso de forma fantástica, e ele mostra que o seu amor, o seu coração, a sua dependência estava no Senhor e não naquilo que ele podia se agarrar, que era o seu filho. Nós sabemos da história e vemos como Deus ele traz essa forma inédita de salvamento para Isaac, né? Onde o pai está lá para sacrificar e Deus fala, não, peraí,
tem um cabrito aí amarrado, usa ele. Ser paciente é algo difícil. Por quê? Porque a paciência, quando nós precisamos ser pacientes, nós não conseguimos ter as coisas do nosso jeito, né? Ter o controle sobre as coisas. Paciência é algo difícil para mim, eu confesso para os irmãos, porque eu gosto de ter as coisas na minha mão, ter o controle das coisas. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus é no tempo dele. No tempo dele, conforme a vontade dele, conforme a forma como ele quer que as coisas aconteçam. Por isso que, para recebermos a herança prometida, não basta apenas fé, mas é por meio da fé e por meio da paciência. Muito bem, a história de Abraão é uma história linda, esse patriarca foi um cara fenomenal e fantástico. E agora nós vemos Isaac, o seu filho amado, o segundo patriarca, um cara também que teve seus altos e baixos, mas que demonstra para nós uma fé muito bonita. Gênesis capítulo 25, verso 21 diz: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração. Bom, eu quero que você pense um pouco comigo e fique tranquilo que eu não estou ficando louco e nem vou fugir do assunto. Hoje nós dizemos que os adolescentes são difíceis de lidar. Na igreja, geralmente, os adolescentes, ninguém quer trabalhar com eles porque dizem que é um pessoal muito difícil, é uma idade muito complicada e tudo mais. E realmente, é a fase da transição, muita coisa acontece. Mas imagina como foi a adolescência de Isaac. Primeiro, ele ouviu das histórias e ouvia aquilo que o seu pai e a sua mãe contavam a respeito de como foi o seu nascimento, como aqueles 3 homens chegaram e falaram com Abraão e fizeram a revelação de que Sara, a sua mãe, teria o filho e tudo mais. E aí, na adolescência, na fase mais cruel da vida, onde nós temos que tomar as decisões mais difíceis e nós estamos em constante mudança, acontece que nessa fase, dos 16 para os 17 anos, Isaac quase morre. E ele quase é assassinado pelo seu pai. Esse adolescente devia ter as maiores dúvidas, né? Os maiores questionamentos. E com certeza Abraão e Sara passaram muito tempo ensinando a Isaac e dizendo para ele a forma como Deus livrou, a forma como Deus salvou a vida do Isaac. Eu acredito que Isaac tinha um relacionamento com Deus muito bonito. Mas tem um problema. Chega certa fase da vida dele, onde Abraão entende que ele precisa se casar. Isaac precisa se casar e por uma revelação divina escolhem Rebeca, uma mulher que não fazia parte do seu povo, mas que fazia parte da sua parentela, dos seus parentes. Então trazem Rebeca, eles se casam, aquela cerimônia toda bonita. Mas talvez Deus errou de novo, porque Rebeca aparentemente também era estéril. E ela não conseguia dar à luz filhos. O texto que nós lemos mostra que Isaac orou e Deus deu um filho a Rebeca. Mas o tempo não foi tão rápido, Não tiveram a lua de mel e logo depois ele orou e Deus deu esse filho. Passou algum tempo. E nessa questão de passar algum tempo, Isaac também teve que colocar em prática não apenas a fé, mas a paciência. A paciência de esperar pelo tempo de Deus. Provavelmente nesse tempo onde eles tentaram ter filhos e não conseguiam, foi o tempo onde Deus trabalhou muita coisa importante na vida de Isaac e de Rebeca. E finalmente, então, Rebeca fica grávida e dá à luz não apenas um filho, mas 2, Esaú e Jacó. Uma outra história que nós conhecemos muito bem, e nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o terceiro patriarca. Jacó, ele foi um cara que ele viveu uma vida muito diferente do que Abraão e Isaac viveram. Abraão e Isaac foram caras fenomenais. E Jacó, ele começa a sua história de uma forma muito doida, vivendo coisas muito estranhas. Bom, Gênesis 32, verso 26 diz: Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó, ele foi um patriarca um tanto quanto importante, Ele foi o cara ali que foi escolhido para ser pai do povo escolhido. E durante a sua vida, durante muito tempo da sua vida, ele decidiu viver conforme, acreditando na sua astúcia, acreditando que as suas decisões eram muito melhores do que a providência de Deus.
Nós conhecemos a história, né? Esaú e Jacó estavam ali para receber a bênção, e Jacó vai lá e engana o seu irmão e pega a bênção, e Esaú fica muito bravo, ele quer matar o seu irmão. Como assim? Você pegou a minha bênção, cara? Tá doido? E Jacó então ele foge, ele vai viver num outro lugar, vai viver longe de tudo aquilo que ele conhecia, e chega a certo momento que ele entende que é hora de voltar. E nessa trajetória de voltar para sua casa, voltar para onde era a sua terra, ele está ali viajando, e não é apenas só ele, a família e alguns filhos. Tem toda uma cidade, tem todo um povoado vindo com ele. E ele estava com seu coração aflito, afinal de contas, ele enganou o seu irmão e pegou a bênção que era do irmão. E aí, para chegar até a terra onde o seu irmão estava, tinha um rio. E eles precisavam atravessar esse rio. E aí Jacó, então, ele vai mandando partes do seu povo, vai mandando presentes, vai atravessando aquele rio, mandando primeiro as pessoas, e ele ficaria por último. Mas acontece que era muita gente, o dia foi passando e chegou uma hora que não tinha mais como passar. E ele ficou sozinho do outro lado do rio. E no momento em que ele está sozinho, no momento em que ele não tem nem a família dele, nem os animais, nem o povo, nem a cidade, nem ninguém, que ele está sozinho, Deus não permite que ele fique sozinho. E Deus então se revela a Jacó através de um homem. E muitas pessoas discutem, muitos teólogos, se foi um homem, se foi o anjo, se foi o próprio Deus. Mas o interessante é que Deus estava ali com ele, e Deus que mandou esse homem. E eles travam uma batalha, uma luta física, e acontece que Jacó ele só se rende quando a articulação da sua coxa é deslocada, né? Quando ele fica com dores ali, e ele clama a esse homem: não vai embora sem que me dê uma bênção, por favor, me abençoe. E esse homem, então, usado por Deus, ele não apenas abençoa Jacó, mas ele também muda o nome de Jacó para Israel. E a sua vida muda de forma completa. Antes era aquele Jacó enganador, aquele cara que ferrava com tudo, e agora é um homem transformado. É um cara que se torna uma referência para a sua família e para o seu povo. É interessante que o amor de Deus ele é persistente. Jacó ele tentou viver a vida dele inteira longe de Deus, e quando ele ficou sozinho, Deus vai até Jacó e tem essa briga, né? Travam essa luta, mas Deus transforma a vida dele. Conosco não é diferente. A gente tenta viver da nossa forma, a gente tenta travar as nossas lutas, a gente tenta ter o controle sobre as coisas. E por vezes a gente trava batalhas com o Senhor. Nem sempre são batalhas físicas. A maioria delas são batalhas espirituais, batalhas emocionais. Nós queremos ter o controle. Nós queremos viver do nosso jeito, tomar as nossas decisões e achar que Deus tem que nos abençoar. Mas é interessante que assim como Deus transformou a vida de Jacó, ele transforma as nossas vidas também. Mas lembre que para isso nós precisamos ter fé e sermos pacientes. O último patriarca que eu quero falar nessa noite, o patriarca que John Stott traz para nós, é José, que é filho de Jacó. Gênesis capítulo 50, verso 19 e 20 diz o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A história de José é uma história super conhecida, e eu acredito que muitas pessoas que nem são da igreja conhecem a história de José, porque de fato ela é uma história interessante, né? Já tem filmes sobre ela e tudo mais. José, então, ele era filho de Jacó e tinha os seus outros irmãos. E José, ele era um filho muito amado pelo seu pai. E o seu pai dava túnica de linho fino, dava roupas bonitas, né? Querendo ou não, ele era o filho preferido, ele era aquele filho super protegido do seu pai. E os irmãos, como não poderia ser diferente, eles têm muita raiva, têm muito ódio. E eles decidem matar José. Cara, chega, né? Esse cara aí tá passando por cima de nós, vamos matar ele. Certo dia, então, estão prontos ali para matar, e um dos irmãos fala: não vamos matar não, que esse sangue essa culpa vai cair sobre nós.
Vamos fazer outra coisa com ele, talvez dar uma surra só para ele entender que não é o preferido, né? Que não tem todas essas regalias. Resumo da história, eles acabam vendendo José para mercadores que iriam para o Egito. E lá no Egito, José ele sofre de diversas formas, né? Mas Deus usa dessas ocasiões, usa desses momentos para transformar ele e colocar ele como sendo o cara mais poderoso que estava apenas abaixo do faraó. Então, ele era o top, ele foi vendido como escravo e chegou lá como sendo o cara. Mas, quando nós olhamos para a família de Jacó, para os irmãos ali, eles estão passando por um tempo muito difícil, porque onde eles moravam tinha uma fome muito grande. E aí Jacó fala, vou mandar vocês até o Egito para que vocês comprem comida para que a gente não venha morrer. E aí os irmãos chegam no Egito e eles dão de cara com quem? Com José. E José diz isso, né? Ali que nós vemos no capítulo 50, verso 19 e 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E nós conhecemos a história, José traz a sua família para junto de si ali no Egito e as coisas vão acontecendo. O que nós podemos aprender com essas 4 histórias? Abraão, Isaac, Jacó e José. Em todas as histórias teve momentos muito cruéis, momentos onde parece que Deus não estava no controle, onde parecia que se os homens, se os seres humanos não tomassem alguma atitude, essa promessa não ia ser cumprida. Mas nós vemos que Deus, de forma milagrosa, ele cumpre a sua promessa. E ele tem cumprido até hoje. Bastou que esses patriarcas, que esses homens confiassem em Deus, que tivessem fé, mas que fossem pacientes para entender o tempo de Deus e entender a forma como Deus trabalha na vida de cada um. A promessa veio, Abraão tem se tornado pai de grandes multidões, muitas pessoas têm ouvido e crido em Jesus Cristo como sendo o seu único Senhor e Salvador. E nós, como John Stott traz, nós veremos essa promessa se cumprir quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, eu e você precisamos aprender com esses patriarcas a termos fé, e fé única e exclusiva em Jesus Cristo, mas também a confiarmos na providência dele, confiarmos no cuidado dele, em sermos pacientes, porque Deus ele continua atuando, assim como ele atuou lá atrás e fez esses grandes feitos, ele continua atuando hoje e ele não é homem para mentir. Ele é um Deus que promete e ele cumpre. Que de fato nós consigamos ser fiéis e principalmente sermos pacientes para entender aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e agirmos de acordo. Que Deus te abençoe, que de fato essa palavra encontre morada no seu coração e que dia após dia você consiga ter fé e paciência para receber a herança prometida por esse Deus tão maravilhoso. Quero orar com você ainda. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por mais um devocional. Obrigado por aprendermos um pouco mais a respeito da Tua Palavra, por vermos homens falhos e pecadores sendo usados de uma forma linda, de uma forma fantástica pelo Senhor. E obrigado porque o Senhor tem cumprido as Tuas promessas e que de fato nós, Teus filhos, possamos ter fé e sermos pacientes, esperando no Senhor o Teu agir e realmente vendo os Teus feitos. Nos dê uma ótima semana na Tua presença. No Teu grande e no Teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém. Quero convidar você a próxima quarta-feira estar aqui novamente, nesse canal, assistindo o próximo devocional, que vai ser bênção. Eu já quero dar um spoiler, não serei nem eu, nem a Jéssica. Vai ser uma pessoa muito especial, que vocês amam muito. Então, fique ligado, porque o devocional vai ser fantástico, fantástico mesmo. E também os nossos cultos, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Você não pode perder, porque tem sido uma bênção. Deus te abençoe, até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau.